O tema da nossa palavra hoje é picos. E o que isso se refere a mim e a ti? Quando a gente fala sobre picos, a gente fala sobre momentos que a gente chega ao extremo, né? E na nossa vida, muitas vezes, nós vivemos um tempo assim, de altos, mas também de baixos. Quantos aqui, algum momento da sua vida não pensou, poxa, eu poderia ser mais constante nisso ou naquilo? Quem aqui já pensou? Principalmente no começo do ano, quando nós, 1º de janeiro, o que é a primeira coisa que a gente pensa? Esse ano eu vou ser fitness. É ou não é? Eu estou mentindo? Esse ano eu vou ser fitness. Você já cadastra lá na academia, entendeu? Você já faz seu cronograma. Fala assim, esse ano eu serei fitness you. E eu vou trincado. Igual o Jotinha, ficar grandão. Só que aí passa janeiro, fevereiro, março, quando chega abril, parece que o projeto vai miando. E a gente pensa assim, cara, eu poderia ser mais constante, né, ao cuidar da minha vida física. Muitas vezes também no começo do ano a gente fala assim, uau, eu vou ler a Bíblia todo esse ano, amém? E a gente começa empolgado, e vai, e lê 1, e lê 2, e lê 3, e lê 4. Quando chega no Gênesis 5, a gente já não lê mais. E muitas vezes a gente se vê num momento de inconstância. E o que eu quero falar para ti hoje é a respeito de você vencer a inconstância, amém? Toda inconstância tem a ver com identidade. Fala comigo, identidade. A identidade é que vai falar para mim e para você o que eu devo ou não fazer. Quando eu descubro quem eu sou, eu sei para que eu falo sim e para que eu falo não. Muitas vezes a nossa inconstância é porque nós queremos nos encontrar em fazer algo. Muitas vezes nossa inconstância é porque a gente acha que nós somos o que nós fazemos. E aí nós começamos a querer fazer coisas boas, e aí nós vamos e ajudamos o próximo, e aí nós vamos e trabalhamos bem, e aí nós vamos e fazemos isso, e fazemos aquilo, nós somos pessoas proativas, fazemos uma coisa, fazemos outra, fazemos o bem para alguém, e começamos a fazer porque nós achamos que nós somos o que nós fazemos. Mas existe uma segunda coisa também. A segunda coisa é, muitas vezes eu me pego achando que eu sou o que os outros falam ao meu respeito. E aí nós começamos a viver uma vida baseada no que os outros, muito obrigado Samuel, baseada no que os outros falam ao nosso respeito. Nossa, as pessoas estão me elogiando, estão falando bem de mim, as pessoas estão, poxa, me colocando lá em cima, porque eu fiz isso e aquilo, as pessoas estão falando bem de mim. E aí nós ficamos alegres, assim também como nós fazemos coisas, nós também ficamos alegres, porque nós fazemos algo relevante. E muitas vezes também nós se movemos não somente pelo que fazemos, não somente pelo que as pessoas falam a nosso respeito, mas também nós começamos a se mover pelo que nós temos. Nós estamos fazendo para agradar pessoas, e aí começamos a notar que o meu celular não é o mais chique. O meu iPhone é o 6, tem o 12. E eu começo a ficar triste, e eu começo a querer ter as coisas não simplesmente pelo que eu preciso, mas para o quê? Para estar ali no meio da galera, para ser elogiado, para ter status, para ter fama, para estar ali aceito. E começamos a querer ter um carro legal. Isso é bom ter um carro legal? Sim. E começamos a querer cada vez mais ganhar mais. É legal querer ganhar mais? Sim. Começamos a querer adquirir coisas, porque a gente começa a entender que nós somos o que nós temos. E aí eu quero ter um tênis legal, e eu quero ter um relógio legal, e eu quero ter um carro legal, uma casa legal. Eu quero possuir coisas. Por quê? Porque eu acho que a minha identidade está em ter coisas. Eu acho que eu vou me encontrar em ter coisas. Ah, Jefferson, mas eu tenho uma família legal. Ah, Jefferson, mas eu tenho isso, eu tenho aquilo.
E você começa a achar que isso vai definir você. Mas eu quero te falar, nem o que você faz, nem o que as pessoas falam a seu respeito, e nem o que você tem, é aquilo que você é. Nada disso define você. Sabe por quê? Porque muitas vezes eu vou perder algo. Eu quero fazer alguma coisa. E eu quero fazer coisas legais ali para as pessoas acharem que eu sou uma pessoa legal, mas aí tem um dia que eu faço uma coisa que não é tão boa assim. Tem um dia que eu falo algo que não é tão legal. Tem um dia que eu paro de fazer algo que eu deveria fazer. E eu fico triste. Ao mesmo tempo que eu faço, achando que eu encontraria minha identidade, quando deixo de fazer, eu fico triste. Mas também muitas vezes eu vivo para que as pessoas falem bem de mim. Eu tento agradar todo mundo, achando que essa é a minha verdadeira identidade, as que as pessoas falam a meu respeito. Mas tem uma vez ou outra que as pessoas começam a falar pelas minhas costas, e as pessoas começam a falar mal de mim. E aí eu posso ficar triste. Ao mesmo tempo que alguém fala bem ao meu respeito, se alguém às vezes fala mal, eu fico triste. Eu lembro de uma vez que eu estava num encontro, e eu ministrei uma palavra, e várias pessoas vieram falar assim: nossa, essa palavra tocou muito ao meu coração, foi uma bênção de Deus, essa palavra que Deus usou você para ministrar, Jeff. Só que veio uma pessoa e acabou comigo. Você não devia falar isso, aquilo, nananana. Veio umas 10 pessoas falar a respeito da palavra positivamente a mim, e uma pessoa falar negativamente. Quem que é a pessoa que eu lembro? Quem que é a pessoa que você lembra? Porque muitas vezes nós nos prendemos no mundo de o quê? Eu tenho que agradar todo mundo, as pessoas só não têm que falar bem de mim, essa é minha identidade. Não, meu irmão, muitas vezes vão falar nas nossas costas, e muitas vezes vão falar mal de mim e de você. Isso é normal, mas eu te falar, isso não te define. Você não é o que as pessoas falam a seu respeito. Mas você pode virar para mim, Jeff, mas não, o que eu tenho é verdade. Eu sou o que eu tenho. Eu ando de BMW. Minha família é abençoada. Olha o meu tênis legal. Olha a casa onde eu moro. Eu sou o que eu tenho, por isso que eu quero adquirir. Só que muitas vezes nós vamos perder. Às vezes nós perdemos bens. Às vezes nós fazemos um negócio errado. Às vezes a gente perde um ente querido. E muitas vezes nós ficamos, por isso, tristes. Podemos ganhar, mas certamente um dia vamos perder. Mas eu vou te falar, você não é aquilo que você tem. Você não é definido pelo que você tem. Sabe, querida, a maior tentação que enfrentamos como jovens todos os dias é a tentação da identidade, porque o mundo, ele quer nos fazer pessoas inconstantes. Olha, se eu fizer isso, fiz uma coisa boa, mas sempre nós vamos deixar de fazer algo, vamos fazer alguma coisa ruim, você é inconstante. Se eu ter isso, se alguém falar bem de mim, uau, eu estou feliz, mas se alguém falar mal, eu estou triste. Ah, se eu tiver isso, se eu comprar isso, beleza, mas o meu celular estragou aqui, o iPhone 12 que eu comprei, poxa, eu estou triste. E eu vivo uma vida inconstante. Por quê? Porque eu estou tentando encontrar a minha identidade naquilo que não é a minha identidade. O que eu quero falar para você hoje é que, independente do que você faça, independente do que as pessoas falem ao seu respeito, independente do que você tenha, você é filho amado de Deus. Você é filho amado de Deus. Eu e você, nós somos filhos amados de Deus. Essa é a nossa identidade. Porque muitas vezes vivemos picos na nossa vida em um nível de inconstância, porque estamos procurando a nossa identidade em bens, estamos procurando a nossa identidade no que as pessoas falam a nosso respeito, estamos procurando a nossa identidade em fazer coisas. Não está aí a nossa essência está em sermos filhos amados de Deus.
E eu começo a entender que independente do que eu faço ou que eu deixo de fazer, eu sou amado. Independente do que eu tenho ou deixo de ser, eu sou amado. Independente do que as pessoas falam ou deixam de falar a meu respeito, eu sou amado. E eu começo a viver uma vida constante em Deus. Vira para esse crente que está do seu lado e fala assim: meu irmão, vejo em você o filhinho do papai. Olha para a cara de filhinho do papai desse irmão que está do seu lado aí. Olha para a cara desse crente aí, cara de filhinho de papai. Abra suas Bíblias. Mateus, capítulo 4. Mateus, capítulo 4. Vamos ler a partir do versículo 1. Mateus 4, versículo 1. Minha Bíblia fala o seguinte: Jesus foi então conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus foi conduzido pelo deserto para quê? Tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome, obviamente, né? Tem gente que tem fome aqui, jejuando somente, ficar sem comer café da manhã, já tem fome. Jesus teve fome depois do 40 dias, meu irmão, então segura sua fome aí. O tentador aproximou-se dele e disse: olha só, essa é a maior tentação, minha e sua. O que o tentador disse? Vamos lá, se és, mais alto, se és. Sabe o que o diabo quer fazer em nós, em mim e você? Ele quer colocar dúvida a respeito da nossa identidade. Ele falou para Jesus: se és filho de Deus, o que é para ele fazer? Manda que essas pedras se transformem em pães. O diabo está falando: olha, se tu és filho de Deus, faça alguma coisa. Não somos o que fazemos. Mas o diabo está virando para mim e para você todos os dias falando assim: você é filho de Deus? Então faça isso e faça aquilo. Eu quero ver, prova aí. Olha só o que fala no versículo 3. No versículo 4, Jesus, porém, afirmou-lhe: está escrito, nem só de pão viverá um homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E o que ele está falando? Não é sobre fazer coisas, é sobre aquilo que Deus falou a meu respeito. Então o diabo, ele ficou quieto, ficou tranquilo? Não, ele perguntou, falou de novo para Jesus assim: então o diabo conduziu a cidade santa e colocou sobre a parte mais alta do templo e desafiou-lhe: se tu és o quê? O diabo chega para mim e você todo dia fala assim: você é o filho de Deus mesmo? Então por que você está passando por... Você é filho de Deus mesmo? E o que ele falou aqui? Ó, se tu és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e com as mãos eles te sustentarão, para que jamais tropece em alguma pedra. Olha, deixa eu fazer a figura para você entender a essência dessa tentação. Ele levou Jesus aqui para o templo. E dentro do templo estava quem? Os saduceus e os fariseus, os mestres da lei, aqueles que perseguiram Jesus. Sabe o que o diabo estava querendo fazer aqui? Se tu és filho de Deus, você vai se jogar aqui, o anjo vai te pegar na frente desse povo que vai te perseguir, e você vai ser adorado por ele. Eles vão falar bem de você. Eles não vão mais falar mal de vocês. Ele não vai mais querer te prender, porque eles vão ver um sinal. Os anjos vão te pegar na frente deles aqui, ó. Esse é o Filho de Deus. Então a tentação de ouvir, de agradar todo mundo, de ser aquilo que as pessoas falam a respeito dele, o diabo fez também. Ele tentou Jesus nisso. Mas o que é que Jesus fala? Conteste-lhe Jesus, também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Terceira provocação do diabo: tornou o diabo a levá-lo agora para um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo em todo o seu esplendor, e propôs a Jesus: tudo isso te darei se prostrares e me adorares. Terceira tentação: você precisa ter algo.
eu vou te dar aqui, tá vendo? Todos esses bens aqui, ó. O que o diabo está falando? Você vai encontrar sua identidade, Jesus, em ter alguma coisa. Você precisa buscar ter esses reinos. Você precisa buscar ter dinheiro, ter bens. Você precisa colocar o dinheiro em primeiro lugar, ter posses. E o que Jesus falou? Ordenou-lhe então Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só Ele servirás. Assim o diabo deixou, e eis que vieram anjos e o serviram. Deixa eu te falar algo. Jesus, ele passou por essas 3 tentações. A primeira tentação, de fazer para encontrar a identidade dele. A segunda tentação, de que as pessoas falassem bem ao respeito dele, de agradar a todo mundo. A terceira tentação, de ter posses para ser alguém. Mas sabe por que ele não caiu nessas 3 tentações? Porque em Mateus, no capítulo 3, no último versículo desse capítulo, você volta aí somente um capítulo, no último versículo desse capítulo, olha só o que aconteceu. Versículo 16 e 17. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Em seguida, uma voz dos céus disse: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Quantas vezes Deus já falou para mim e para ti que você é filho amado, mas a gente está vendendo a nossa identidade, querendo fazer, querendo agradar os outros, querendo ter posse. Independente do que você faça, do que você tenha e do que os outros falem ao seu respeito, Deus já te falou: você é filho amado. Jovem, nós vivemos em um mundo de comparação. Vivemos em um mundo de comparação. Sabe, muitas vezes Deus nos deu permissão e nos deu condições de passar as nossas férias em Caldas. Isso é legal, sim ou não? Nós estamos felizes lá em Caldas. Até nós abrimos o nosso Instagram e vemos o bendito do nosso amigo lá em Cancún. E aí nós estávamos felizes até este momento. Por quê? Porque começamos a nos comparar. Esse trem Caldas, que água quente, aqui fervendo couro. Queria estar lá em Cancún. Muitas vezes nós não falamos isso, mas o nosso coração queima isso. A gente começa a se comparar. A gente começa a se comparar ministerialmente. A gente começa a se comparar profissionalmente. A gente começa a se comparar espiritualmente. E nós tiramos os olhos de Jesus e colocamos os olhos em outras pessoas, querendo buscar não aquilo que é o meu e o seu propósito, mas aquilo que é o propósito dos outros. E esquecemos que somos filhos de Deus. Deus, ele não te criou para você viver em manada. Como assim, Jefferson? Deus, ele não pega você como um bando de cabeça de boi, de vaca, e coloca junto ali com todo mundo, como se fosse um bando, e começa a conduzir o bando assim. Não, Deus, ele te trata individualmente. Ele te trata individualmente. Jefferson, mas não está dando certo para mim agora, nesse momento da minha vida, isso e aquilo. Meu irmão, se você está vivendo no deserto, ei, escuta, esse é o melhor lugar que você tem que estar hoje. Se hoje você está passando por um momento de dificuldade, esse é o melhor lugar que você tem hoje. Por quê? Porque é lá nesse momento de dificuldade que nós encontramos a nossa identidade. O deserto é a sala de aula para mim e para você. E deixa eu te falar, quem determina o tempo no deserto não é Deus. Quem determina o tempo no deserto somos nós. Porque como sala de aula, aquilo que Deus quer me ensinar e te ensinar, Ele só vai tirar a gente de lá quando a gente aprender. E a minha pergunta para ti é hoje: o que você deseja, o que você precisa aprender? O que você precisa aprender antes de você prosperar? O que você precisa aprender antes de você casar? O que você precisa aprender? A sala de aula está aí. O que eu e você nós precisamos aprender nessa pandemia? Às vezes, sabe o que eu e você nós precisamos aprender? É que nós somos filhos amados de Deus. Eu vou repetir mais uma vez, porque isso tem que ficar na sua mente, meu irmão.
Para de tentar ficar fazendo coisa para chamar a atenção de Deus. Para de tentar querer ser alguém e os outros te elogiem para você se sentir bem. Pare de tentar ter um tênis legal, ou uma casa, um carro legal, para chamar a atenção das pessoas. Não, essa não é a motivação do nosso coração. Você não vai se encontrar nessas coisas, você vai se encontrar em Jesus. E eu quero convidar o Ministério de Louvor para mim encerrar com isso. Quando Jesus Cristo, Ele estava ali em um momento com os seus discípulos. E Jesus pergunta aos seus discípulos: quem sou eu? O que as pessoas falam ao meu respeito? E aí os discípulos de Jesus viraram para Jesus e falaram assim: Jesus, uns falam que você é João Batista, outros falam que você é um profeta, outros falam que você é Elias, que você é Moisés. As pessoas falam várias coisas ao seu respeito. E Jesus virou aos discípulos e falou assim: e vocês? O que dizem que eu sou? Pedro virou a Jesus e falou assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E sabe o que é lindo? Depois que Pedro descobriu quem Jesus era, Jesus virou para Pedro e falou assim: tu és Pedro. Sabe quando você vai encontrar a sua identidade, jovem? Quando você descobrir quem Jesus é. Ele vai virar para você e vai falar assim: tu és Mateus, tu és Débora, tu és Jonatas, tu és Simone, tu és Douglas, tu és Gabriel, tu és Felipe, tu és Rony, tu és Anderson, tu és Tiago, tu és Igor, tu és Henrique. A sua identidade não está escondida em fazer coisas. A sua identidade não está escondida no que as pessoas falam a seu respeito. A sua identidade não está escondida nos bens que você possui. A sua identidade está escondida e exclusivamente em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo. Em Jesus. Pare de tentar copiar as outras coisas. Para tentar copiar pessoas, não. Seja eu e você cópias de Jesus. Pois é nele que nós vamos nos encontrar. E aquela inconstância de vida de picos, de altos e baixos, de vales, de montes, ela vai cessar. Porque nós não ouvimos da boca de alguém sobre nós. Nós ouvimos da boca do nosso Criador. É do meu e do seu Criador. Sabe, querido, você não vai chegar em uma pessoa que é um cara que cria coisas. Você não vai chegar nele e falar assim: olha, isso aí que você criou serve para quê? E ele vai falar assim: não sei, eu fiz aqui aleatoriamente. Não! Henry Ford, ele sabia para que ele estava criando o carro. Steve Jobs, ele sabia para que ele estava criando um iPhone. A mesma coisa é ao seu respeito. Jesus Cristo, o maior criador de todos, Ele sabe para que te criou. Ele sabe por que te criou. E Ele não te criou para viver perdido nesse mundo, não. Existe um propósito, existe um chamado para você cumprir. Somente descanse nele. Espere no Senhor.